Olha, sobre essa repercussão aí da saída do técnico Cuca, o Cuca, que já se sabe aí a história, que está aí nas redes sociais, em jornais em geral. O Cuca, em 1989, foi condenado junto com mais 3 jogadores, na época eram jogadores do Grêmio, condenado por estupro, de uma menina de 13 anos em Berna, na Suíça. Cuca já foi treinador do Atlético Mineiro, já foi treinador de vários outros clubes, que agora não estou lembrado o nome, mas o mais conhecido foi do Atlético Mineiro, inclusive foi campeão de Libertadores, né? Então, é o seguinte, ontem, no final do jogo, entre Corinthians e Remo, o Cuca pediu a demissão, na verdade foi forçado a pedir a demissão, em função da pressão recebida contra ele, aí, dado essa questão aí do estupro, essa condenação que teve em 1989, há mais de 30 anos, né? Acho que na cabeça aqui 36 anos, né? Então vamos pegar o seguinte, o Cuca, ele, numa entrevista que ele tinha dado quando estava chegando ao Corinthians, ele falou para a Mariana, acho que é a Mariana Ruiz, o nome da jornalista do UOL, que não fez nada com a menina, que não tocou na menina e que o julgamento aconteceu à revelia. Duas coisas que ele falou que são falsas, que já foi derrubado, né, essa fala do Cuca, né, essa afirmação dele. Primeiro, o julgamento não foi à revelia porque, na época, até o advogado do Grêmio acompanhou todo o processo. Passaram-se 2 anos de análise e investigação do caso, e Cuca e os outros foram condenados a 15 meses. Então, não foi à revelia. Segundo, ele disse que a menina não reconheceu ele como um estuprador. Mentira também, porque o advogado da menina na época falou que foi feito exames laboratoriais e foi encontrado sêmen do Cuca e também de outro jogador no corpo da menina. Bom, então essas duas falas do Cuca já foram derrubadas, né? E já demonstrou que ele estava mentindo. E aí eu quero colocar o seguinte, após o jogo de ontem, e depois aconteceu a demissão, né? Ele pediu a demissão Cuca, os jogadores abraçaram o Cuca, e não queriam que ele saísse, né? Segundo informações, ele passou mais de 1 hora com os jogadores tentando convencer que ele não saísse. E teve um jogador, o Roger Guedes, que é um jogador destacado, de destaque no Corinthians, que ele falou um monte de bobagens. Inclusive, de certa forma, criticando os comentários da Ana Thaís Matos, da Globo. O Roger Guedes, ele falou coisas do tipo que a Ana Thaís Matos não tinha prova, nada contra o Cuca. Bom, Roger Guedes, as provas estão aí. A fala do advogado de que foi encontrado sêmen do Cuca no corpo da menina e que o julgamento não foi revelia.
A fala do Roger Guedes é uma fala tipo parcial, emocionada, e que ele não separa bem as coisas, o Cuca, treinador, e o Cuca, responsável por esse absurdo, junto com mais 3 colegas jogadores, que foi o estupro dessa menina. Então, existe também os argumentos, mas já se passaram mais 30 anos, para quê? Ele já foi treinador do Atlético Mineiro, ninguém nunca fez nada, se fosse treinador do São Paulo, por exemplo, também nada teria acontecido, tal. Só aconteceu porque essa zoada toda, porque foi no Corinthians. Bom, ainda bem que o Corinthians, parte da torcida, não foi toda parte da torcida, fez a crítica, inclusive as mulheres fizeram crítica à contratação do Cuca. Então, a fala do Roger Guedes, assim como de outros jogadores, e principalmente de comentaristas. Hoje eu estava vendo uns comentaristas, né? Uma das emissoras aí, a Jovem Pan, por exemplo, e alguns falando bastante bobagem, inclusive o apresentador. Teve outros que estavam muito cientes da situação e que faziam uns comentários interessantes. Mas o que se coloca de argumento é o seguinte: olha, já aconteceu isso há mais de 30 anos, o caso já caducou, então para que essa zoada toda, não é? Então, é preciso se separar as coisas. O Cuca, treinador, um treinador de grande qualidade, isso é inegável, e o Cuca, o personagem dessa tragédia que aconteceu há mais de 30 anos. Então, o fato de ter passado vários anos, mais de 30 anos, não quer dizer que o cara não seja culpado. O fato dele não ter sido preso, mesmo sendo condenado na Suíça, em Berna, na Suíça, também não quer dizer que ele seja culpado. Que ele não seja culpado, quer dizer, né? E a outra questão é a seguinte: nós vivemos num mundo marcado pelo machismo, pelo patriarcalismo, por essa cultura que a gente pode chamar a cultura machista e também cultura do estupro. A gente tem isso aí. E se a coisa veio à tona agora, antes tarde do que nunca. E o fato do Cuca ter, inclusive, em uma semana de ter sido contratado, já conseguir, inclusive, uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, isso não faz com que tudo seja esquecido e que tudo seja ignorado, tudo que passou, esse estupro que aconteceu, seja ignorado. O mais importante é o seguinte: nós temos essa sociedade machista que violenta cotidianamente, diariamente as mulheres, e ignorar ou negar os fatos, negar essa situação, significa colocar panos quentes nos erros, seja do presente ou do passado. Colocar panos quentes. Acho que o mais interessante e justo que o Cuca poderia fazer era assumir o que passou, assumir a responsabilidade diante do que já se foi constatado, das provas que se tem, assumir o erro. O mais feio é se passar por vítima, como se, por exemplo, agora Cuca está sendo condenado pelas redes sociais, pela internet, por pessoas que têm ódio. Por exemplo, uma das besteiras que o Roger Guedes falou, que são pessoas cheias de ódio, que não sabem respeitar o outro. Bom, quem não soube respeitar
inclusive uma menina de 13 anos, foi o Cuca e os 3 jogadores que participaram do estupro. Na melhor das hipóteses, se o Cuca não fez nada com a menina, como ele falou, mas que o advogado da menina, em entrevista ao UOL, reafirmou que foi encontrado sêmen do Cuca no corpo da menina e que o Cuca estava mentindo. Então, diante dessas provas, o mais justo, o mais interessante seria o Cuca dizer, olha, foram mais de 30 anos atrás que isso aconteceu, mas, claro, aconteceu. Se ele foi participante ativo na situação, de fato estuprou, ou se simplesmente acomodou a situação, tudo isso é um grande erro. Então, se ele, por exemplo, assume a responsabilidade e pede desculpa, e sabe que, por exemplo, a desculpa, mesmo sabendo que a desculpa não vai, digamos, retirar o que foi feito no passado, mas pelo menos a hombridade de assumir o erro é o mais justo e uma atitude grandiosa. Agora, o pior é passar por vítima e colocar a culpa na internet, colocar a culpa nos repórteres, colocar culpa em parte da imprensa. O mais chato, feio dessa história é exatamente isso. Então aqui, ó, o Roger Guedes, né? O Roger Guedes diz que referência a Ana Thaís não foi pessoal. O Roger Guedes publicou nota de esclarecimento sobre sua declaração criticando comentários da jornalista Ana Thaís Matos, da Globo. Roger Guedes afirmou que a crítica a Ana Thaís Matos foi relacionada apenas ao seu trabalho, no caso Cuca. Estou lendo aqui umas partes, somente para mostrar o seguinte, que o Roger Guedes, ele tenta se justificar com as bobagens que ele falou, tentando defender muito, provavelmente, o indefensável e mistura as coisas. O fato do Cuca ser um ótimo técnico não tira, não apaga tudo o que foi feito há mais de 30 anos atrás e que, se ele não foi preso porque não foi levado para a Suíça na época, em 1989, não quer dizer que não cometeu erros. Foram 2 anos de investigação e o julgamento não foi a revelia. Então, a fala do Roger Guedes, é uma fala, digamos assim, no mínimo, se não for ingênua, é uma fala de quem também não tem a noção exata da magnitude do problema que se tem com essa história do Cuca. Porque a questão da violência, do estupro, é uma coisa muito séria, que deixa marcas profundas na vítima, nos familiares, nas mulheres. E aí, por exemplo, ele mesmo fala que tem uma filha, por exemplo, o Roger Guedes, né? Então, quando eu vejo determinados comentaristas, ou jogadores, ou seja quem for, ignorando a magnitude desse problema e trazendo tudo para o lado, somente olhado para o lado do futebol ou para o lado pessoal, quando eu vejo essas pessoas falando tanta bobagem, eu fico imaginando assim, olha, interessante, por exemplo, uma pessoa dessa que faz uma afirmação dessa, por exemplo, defende o Cuca porque ele diz que é inocente, mas não sabe exatamente também o que aconteceu. Então, no mínimo, poderia ficar calado. Não tem noção da magnitude do problema. E a outra coisa que também é a seguinte,
quando eu vejo também comentaristas, jogadores, falando bobagens, por exemplo, defendendo o Cuca e ignorando tudo o que aconteceu, o que a menina passou, que a família da menina passou, eu fico me perguntando o seguinte: interessante, essas pessoas, elas não têm mãe, irmãs, filhos? Por exemplo, o Roger Guedes mesmo fala que tem filha. Então, se pelo menos pudesse pensar, olha, eu não sei exatamente o que aconteceu, então não tenho o que dizer sobre isso, tal, mas aí fazer uma defesa, tipo fanática, passional, parcial do treinador e ignorar todos os problemas, toda a magnitude do problema, isso é de uma, digamos assim, uma ignorância suprema. É de uma ignorância suprema. Então, hoje eu vi, por exemplo, um dos comentaristas lá, acho que foi na Jovem Pan, né? O cara dizendo, olha, mas já se passou isso há muito tempo atrás, ali, Cuca ali era outra pessoa, hoje ele é outro. Sim, já passaram mais de 30 anos, ele era uma pessoa daquela época, mas isso não quer dizer que não cometeu um erro. E ignorar isso, passar por cima disso, passar pano nessa história, é simplesmente, como se diz, naturalizar a violência, principalmente a violência contra a mulher, como é o caso de estupro. O próprio Cuca, por exemplo, que fala, por exemplo, voltar para a família, cuidar da família, que é o mais importante, que tem filhas também, tem filhos. Então, deveria, no mínimo, pensar também, olha, o fato aconteceu, houve essa condenação, não vou negar, foi um grande erro, não tem como voltar atrás, mas pelo menos reconhecer e não se colocar como vítima da história. E os fanáticos por futebol, por exemplo, eu mesmo gosto muito de futebol, mas não fecho os olhos para a realidade como se apresenta, para os fatos como se apresentam. Então, falar que o cara é inocente, o cara não fez isso, ou então já faz tempo demais, para que mexer nisso? É simplesmente, no mínimo, ser irresponsável. No mínimo, ser irresponsável. Então, houve uma condenação, não foi uma condenação à revelia. Se tem provas, por exemplo, de que houve a participação do Cuca nessa realidade, então, o máximo que o Cuca poderia fazer era exatamente, o mínimo que poderia fazer era reconhecer o erro. Eu li um artigo muito interessante de uma jornalista do UOL, a Mili Lacombe, muito interessante, né? Ela colocando o seguinte, exatamente isso. O mínimo que o Cuca poderia fazer, a grandeza que poderia ter, era reconhecer o erro e não se colocar como vítima, porque ela, como mulher, assim como várias outras mulheres, sentem muito quando acontece esse tipo de coisa, como é o caso de estupro, violência contra a mulher, no estupro no caso, e a sociedade, e principalmente as pessoas que estão na imprensa, ou jogadores, ou torcedores, principalmente quem está na mídia, não ter o mínimo de digamos assim, podemos dizer assim, preocupação com o outro, né? De alteridade. Porque todos nós, por exemplo, nascemos de quê? De uma mulher. Então, ignorar problemas desse tipo, como esse que veio à tona com o caso do Cuca, é desrespeitar as mulheres, principalmente. As pessoas que foram violentadas, as meninas que foram violentadas, né? Nós temos vários problemas que acontecem. Violência contra a mulher, você tem assim, índice alarmante, você tem por minutos quantas mulheres, quantas meninas são estupradas ou são assassinadas, né? Então, é preciso separar bem as coisas. Cuca, um grande treinador, não, por exemplo, não ignoro que
deve ser um ser humano assim muito interessante do ponto de vista também do convívio, mas o fato que aconteceu, fato esse que ele fez parte, não pode ser negado, não pode ser ignorado. O futebol, a beleza do futebol não está somente num gol, por exemplo, na alegria da torcida no gol, mas na humanidade como um todo, no respeito ao outro. Então não se pode ignorar esse tipo de coisa. Então eu vi a entrevista, o trecho da entrevista do Roger Guedes, e eu fico, nossa, quanta bobagem esse menino falou. Quanta bobagem, né? Porque no mínimo poderia ficar calado, dizer, olha, o Cuca é um grande treinador, eu não tenho o que dizer em relação a isso, não sei o que dizer, até assumir, não sei o que dizer, né? Mas não passar pano e colocar o Cuca como vítima e os outros como os grandes vilões que trouxeram à tona toda essa questão. Uma vez que o Cuca foi técnico do Atlético Mineiro e não se levar em conta isso, apesar de que algumas pessoas questionaram, criticaram, né? As outras passagens dele nos outros clubes, que também ninguém falou nada. Então, ainda bem que na democracia corintiana aconteceu isso, dessa pressão, que o tema veio à tona. É preciso respeitar as minas no sentido mais profundo das palavras. E não é dessa forma que estão se respeitando, não é negando os fatos, o que se passou, que se respeita as minas, que se respeita a humanidade, que se respeita as mulheres. Né? Portanto, o Roger Guedes, ele desrespeitou a vítima e atacou outra mulher, como disse a Alicia Klein, num dos artigos dela. É isso aí, dê a sua opinião, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.